Vocês têm noção que nesse mês de maio fez 1 ano do programa Saberes em Casa? Faz 1 ano que nós estamos juntas e juntos, olhando para o mundo com olhos de invenção, de imaginação, criando, experimentando aqui no nosso Arte como Experiência, certo? E a primeira coisa que nós olhamos foi para o céu, certo? Gente, eu tô muito feliz com esse 1 ano, porque o Saberes em Casa para mim é essa possibilidade de estar pertinho de vocês. Quantos céus nós vimos no nosso primeiro encontro! Gente, que gostoso relembrar, não é? Vocês lembram que cada pessoa estava num lugar diferente, tirou a foto, me mandou e a gente conversou que, apesar disso, estávamos todos e todas sob o mesmo céu, vendo aquele pôr do sol tão colorido. Que bacana! Gente, e depois de 1 ano, vocês continuam olhando para o céu? Vocês continuam olhando para as nuvens, para as sombras, para as rachaduras? Continuam brincando, criando com objetos, com o corpo de vocês? Espero que sim! Tudo que a gente conhece, que a gente experimenta aqui, vocês podem experimentar, inventar, pesquisar ainda mais. Tudo bem? Bom, vamos ao nosso encontro de hoje. E, na verdade, antes de ir para o nosso tema desse mês, a gente precisa conversar sobre o nosso último encontro. Eu fiquei de fazer uma coisinha e trazer para vocês, não foi? Isso, gente! No nosso último encontro, nós conversamos sobre o arco-íris. E aí nós vimos algumas obras de diferentes artistas com diversos materiais, diversas propostas que tinham a temática do arco-íris. E também nós vimos a Angélica Das com a obra Humanai. Vocês me mandaram um monte de fotos e desenhos e frases lindas. Eu juntei tudo isso com a professora de inglês, a Thalita, e também a professora Fernanda, e nós montamos lá na Secretaria de Educação uma instalação com os trabalhos que vocês enviaram pra gente. Os trabalhos do Humanai e os trabalhos do Eu Sou um Arco-Íris, que vocês fizeram lá no quadro É Hora do Inglês. E inspiradas pelo artista Gabriel Daui, aquele que fez o arco-íris com fios, linhas, eu, a professora Thalita de inglês e o professor Marcos de educação física, criamos um arco-íris com fitas. E então, a nossa instalação ficou completa. O arco-íris com fitas, os trabalhos que vocês enviaram para a professora Thalita e para a professora Fernanda sobre Eu Sou um Arco-Íris, e os trabalhos que vocês se inspiraram na nossa artista Angélica Das e mandaram fotografias, desenhos e frases bem bacanas que mostraram aí a nossa diversidade de cores de pele, a diversidade que existe no nosso mundo. Vamos ver? O arco-íris da pele humana, inspiradas e inspirados pela artista Angélica Das. Aumentando o mundo, pele cor de quê?
Você é um arco-íris. E aí, o que vocês acharam da instalação? Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. É isso que dá sentido a tudo que a gente faz aqui, viu? Bom, vamos ao nosso livro desse mês. Vocês já ouviram a história do medonho, certo? E o medonho é um fofo, não é? Mas por que o menininho, assim que o viu, achou que ele era um monstro assustador? Será que é porque o medonho era diferente de tudo aquilo que ele conhecia? E será que tudo aquilo que é diferente do que a gente conhece, a gente precisa julgar como feio? E será que o feio é feio para todo mundo? E o bonito é bonito para todo mundo? Essas são obras de um pintor chamado Pablo Picasso. E aí? Diferente de tudo que a gente já viu? E aí? Será que você acha bonito, eu acho feio, eu acho bonito e você acha feio? E aí? Será que dá para transformar o olhar pensando que a arte é um lugar em que a gente pode inventar? Mas, professora Ângela, isso não se parece com nada que eu conheço. E tem problema? Mas, professora Ângela, não se parece nada com a realidade. E tem problema? Ué, a gente não está aqui para aumentar o mundo e inventar? Essas imagens, essas obras são muito diferentes de tudo que a gente já viu aqui no nosso quadro Arte como Experiência, certo? Bem, elas não se parecem com pessoas de verdade, não é? E eu aposto que teve um monte de gente por aí que estranhou. Mas eu já não falei pra vocês, a gente já não conversou, que na arte as coisas não precisam ser iguais à realidade, que a gente pode inventar e aumentar o mundo? Então pronto, agora mesmo eu vou inventar uma categoria para classificar a beleza que não existe. Eu vou dizer que essas obras, essas pinturas, esses quadros que a gente viu do Picasso são medonhamente lindos. Pronto. Então, hoje eu quero propor para vocês, para a gente pensar e brincar um pouco com essa história do que é bonito e do que é feio, para a gente reparar mais uma vez na maneira como a gente olha para as coisas e tentar modificar um pouquinho esse olhar. Vamos lá? Eu vou mostrar algumas obras de 2 artistas e a gente hoje vai amassar imagens e transformá-las em outra coisa, criando uma obra da categoria inventada por mim, medonhamente linda. Vocês topam? Vejam aí os artistas. Conheçam as obras do Stephen e da Verônica. Olhem só como eles dobram, amassam, como eles transformam imagens de rostos. Como vocês percebem essas obras, essas imagens? Dá para perceber que esses artistas saíram também da realidade para inventar e aumentar o mundo?
Se inspirem nessas imagens para criar algo que vocês nunca criaram até hoje. Aproveitem desse poder da arte de transformar e assim transformar também o nosso olhar pouco a pouco. Se divirtam, amassem, dobrem. Aproveitem esse momento de criação de vocês. E aí? Vamos criar as nossas obras medonhamente lindas? Vocês viram que eu já criei, não viram? Espero que vocês tenham reparado. Gente, então é assim, ó, simples. Você vai pegar uma imagem de uma revista, de um jornal, de um livro que tenha um rosto que você possa usar e vai brincar de amassar, experimentar, amassar, dobrar e depois colar numa folha, assim como eu fiz com essa aqui, ó. Certo? E aí assim vocês vão criar a obra inédita da categoria medonhamente linda. Tudo bem? Vocês vêm comigo nessa? E depois posta lá, hashtag Arte Saberes em Casa, hashtag Saberes em Casa. Olhem aí como eu fiz essas minhas 2 obras. Um grande beijo e até a próxima. Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel e estou aqui com Além das Letras. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio, e nós vamos dar continuidade à leitura do conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. O que será que acontece com a nossa personagem? Na segunda-feira, nós vimos que o lago estava congelando e o patinho estava fazendo um enorme esforço para não congelar com ele. Será que ele conseguiu? Vamos conferir. Agora morrerei, pensou. Assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi para as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho, já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau e libertou o pobrezinho, levando-o para sua casa. Lá o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar. Vamos escondê-lo em algum lugar. E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada! Caiu de cabeça um balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando no balde da manteiga, engordurando-se até os olhos e, finalmente, se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordurado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu afinal encontrar a porta e fugir.
escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, abrigando-se do gelo onde encontrava a relva seca. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto, voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a picadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem matar-me, se quiserem, disse resignado o infeliz, e abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água. Seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne, como as aves que tanto admiravam. Bem-vindo entre nós, disseram os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não era. Não estava sonhando. Nadava em companhia de outros com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse, surpreso: "Tem um cisne novo e é o mais belo de todos", e correu para chamar os pais. "É mesmo uma esplêndida criatura", disseram os pais, e jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro, em seu lugar, tivesse ficado envaidecido, mas ele não. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber que conte outra. Bom, crianças, assim como o patinho feio, o medonho também vivenciou experiências de medo e solidão, assim como nós também, no nosso dia a dia, vivenciamos experiências de medo e solidão. E no caminho deles, eles encontraram personagens que ajudaram eles a passar por esse momento. Então, o patinho feio, ao se deparar com as belas aves brancas, ele tem a oportunidade de se ver como cisne, como parte de um grupo. Aqui, na história do medonho, quando ele encontra a medonha, ele pode conversar sobre os medos, sobre as tristezas. Olha como é importante ter uma pessoa
ou um grupo de pessoas que a gente pode confiar para contar as nossas emoções e sentimentos. Você já parou para pensar quem é essa pessoa especial, esse grupo de pessoas especiais em que você sente confiança para compartilhar o que sente? É sempre importante encontrar alguém em que se possa confiar para expressar o que se passa aqui dentro da gente. Assim como as nossas personagens encontraram. Vamos para a nossa proposta do dia. Hoje é dia 12/5/2021, quarta-feira. Na nossa proposta do dia, vocês vão retomar a tabela do roteiro de... Hoje é dia 12/5/2021, quarta-feira. Na nossa proposta do dia, você irá retomar a tabela do roteiro de estudos. Então, na tabela, vocês têm animais da tabela. Tem o gato, tamanduá, tubarão, pássaro, cachorro, pato, tatu, canguru, galinha, tucano e gafanhoto. Vocês, durante a brincadeira de mímica, sortearam os nomes de animais. E vocês vão escrever o nome dos animais sorteados durante a brincadeira de mímica aqui na segunda coluna. Então, eu sorteei primeiro o pavão, você vê o nome do pavão. Depois do pavão, eu sorteei o cachorro. E assim por diante, vocês vão escrever o nome dos animais aqui, nessa segunda coluna. Na terceira coluna, há animais que começam com a mesma sílaba. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa primeira coluna o gato. Gato. Gato começa com Gá, que é o mesmo Gá da galinha e do gafanhoto também. Então, nessa coluna aqui, eu vou escrever os nomes dos animais que começam com a mesma sílaba. Por exemplo, aqui, tamanduá. Qual é o animal que foi sorteado por vocês durante a brincadeira da mímica que também começa com tá de tamanduá? Será que a palavrinha tatu começa com a mesma sílaba de tamanduá? Vamos ver. Tamanduá. Tatu. Então, vocês vão fazer isso com os outros animais também. Sempre comparando a primeira coluna com os nomes dos animais que foram sorteados. Então, para eu saber se eles começam com a mesma sílaba, eu tenho que comparar. Então, eu comparei aqui, gato, galinha, começa com a mesma sílaba que a sílaba Gá, ok? E no tamanduá a mesma coisa. Tamanduá começa com tá e tatu também começa com tá. E vocês vão fazer isso também com os outros animais até completar a tabela. Crianças, o Além das Letras vai ficando por aqui, mas na sexta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegamos e eu estava aqui ansiosa esperando vocês. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho duas propostas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Não é experiência ainda. Calma, que ainda não são experiências. Mas eu tenho propostas de alguns jogos. O primeiro deles vocês vão fazer aqui comigo durante o programa. E o outro
o outro faz parte do desafio do dia. É uma proposta bem simples, mas depois nós vamos enriquecendo todas elas, tá bom? Então, hoje nós vamos descobrir palavrinhas novas. Vocês perceberam aí que no nosso livro do mês temos algumas palavras diferentes, né? Até mesmo alguns adjetivos ali aparecem e se nós não ficarmos bem atentos, passamos despercebido por todos os significados que essas palavras podem ter. Então anotem aí o nosso tema, a data de hoje, que nós já vamos começar com algumas propostas bem diferentes para investigarmos essas palavrinhas novas. Então vamos lá, meus amores. Vamos ver se nós conseguimos descobrir algumas palavras novas, algumas características, alguns significados. Então a Pro trouxe aqui para vocês algumas lacunas que devem ser preenchidas por essas palavrinhas que estão aqui embaixo. Então eu tenho aqui aflito, tímida, faminto, emaranhado, linda e enamorados. Quando nós estamos lendo um texto, nós precisamos buscar encontrar o sentido desse texto. As palavras, elas estão sempre recheadas de significados. Então, olha só. A Pro construiu uma proposta aqui com base no livro do Medonho e está colocando aqui algumas opções para nós preenchermos. Só que não adianta escolhermos qualquer palavra. Elas têm um significado. Só que como a gente já descobriu, a língua portuguesa, ela é imensa. A quantidade de palavras que compõem a língua portuguesa é muito grande. Então, se eu não sei o significado de algo, eu preciso também investigar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui e ver se nós sabemos o significado de tudo nessa construção. O medonho estava... Aí, o que vamos colocar aqui? Ó, ele estava e saiu em disparada do banhado. Então, ele estava o quê? Qual dessas palavras vocês acham que nós podemos utilizar para dizer como o medonho estava para que ele tivesse saído em disparada do banhado? Qual vocês escolhem? Aflito? Todo mundo aí sabe o significado de aflito? Vamos supor que você tenha ficado em dúvidas. Eu não tenho certeza do que significa estar aflito. Então, olha só o que nós vamos fazer. Olha só o que a Pro fez. Eu fiquei na dúvida. Então, eu acessei uma aba aqui da internet e coloquei dicionário online. Se você tiver o dicionário físico aí, impresso, já encadernado, bonitinho, pode usar também, tá bom? A Pro está ensinando aqui uma outra forma de nós investigarmos tudo isso. Aí eu vou descer e vou vir aqui embaixo, ó. dicio.com.br. Vou clicar aqui. E aí, eu tenho várias palavras aqui para que eu possa descobrir muitas coisas legais. Só que a nossa proposta agora é descobrir as palavras que estão lá no nosso diagrama. Então, aqui em cima, ó, onde está marcado aqui, buscar no dicionário, eu vou escrever a palavra que eu quero saber o significado. Opa, deixa eu colocar tudo grandão para vocês enxergarem. Venho aqui na minha lupinha, ó,
aqui do lado. Estão conseguindo acompanhar, Pro? Eu vou marcar aqui para todo mundo ver bem, ó. Digitei a palavra aqui e vou clicar aqui, ó, nessa lupinha. Quando eu clico, ele vai buscar no dicionário online todos os significados que eu tenho para aflito. Então, vamos ver se está certo. No nosso diagrama dizia que o medonho saiu alguma coisa do banhado. Então, vamos lá. É um adjetivo. Então, já descobriu aqui que ele é um adjetivo. Que expressa ou sente aflição, que está angustiado, preocupado, que demonstra excesso de ansiedade, agoniado, que sente náusea, enjoado. Eu acho que ele não estava enjoado, não, mas que ele estava preocupado, agoniado e ansioso, isso ele estava mesmo. Então, acho que aflito pode ser usado lá no nosso texto lacunado. Vamos continuar o texto agora. Quando estava, pontinhos aí, um quadradinho, no meio do caminho, se lembrou que precisava se apressar, pois à noite ainda, quadradinho aí, começava a surgir. Vocês já acham que quando ele estava o quê? Faminto no meio do caminho, emaranhado no meio do caminho, tímido, tímida, linda ou enamorado? Qual vocês vão apostar aqui? Ah, vocês acham que a noite ainda o quê? A noite ainda tímida, tá bom? E o medonho estava o quê? Qual dessas daqui vocês querem? Vocês estão em dúvida? Acham que pode ser emaranhado? Então, vamos fazer o quê? Vamos para o nosso dicionário online. Então, olha só, a Pro vai escrever no mesmo lugar. Emaranhado. Vamos clicar na lupinha de pesquisa. E vamos descobrir o que significa. Olha lá. Também pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo masculino, mas também temos aqui, dependendo do contexto em que ele está na frase, ele é um adjetivo. Então, olha lá. Confuso, sem ordem, clareza, em que há complicação, confusão, pensamento emaranhado. Disse do que se apresenta misturado confusamente. Ou ainda, dependendo do contexto, olha lá, roupa emaranhada. Então, será que o nosso medonho, ele estava meio confuso, complicado, embolado aí no meio do caminho? Vamos olhar lá no nosso texto mais uma vez. Eu acho que pode ser emaranhado. Então, vamos ver. Ó. Se não for emaranhado, sobra aqui, ó, faminto e enamorado. Enamorado eu acho que não é. Então, vamos tentar aqui colocar o... Opa! Emaranhado. Quando chegou na montanha, apreciou a paisagem. Essa paisagem era o quê? Faminta, linda ou enamorada? Aqui ficou fácil, né? Então, ele apreciou a linda paisagem e tentou encontrar a medonha. E agora, ó, ele estava enamorado ou faminto? Ele tinha andado muito, né, turma? O que vocês acham? Vocês acham que pode ser faminto? Eu também acho. Ele andou um dia inteiro,
sem hambúrguer de minhoca para comer, né? Então, ele estava faminto e sem fôlego, mas feliz por ter encontrado o que procurava. Os dois estavam enamorados, é o que sobrou aqui, né? E passaram a viver juntos, rodeados de medoninhos na montanha. Então, aqui já me dá a ideia de que enamorado significa que eles estavam apaixonados. Então, quando nós fazemos essa busca, essa pesquisa, nós não temos apenas a localização dos adjetivos, nós conseguimos compreender, dentro da construção textual, o que eles de fato significam. Então, agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Viu só, turma? Nem sempre nós precisamos saber o significado e o contexto de utilização de todas as palavras. A língua portuguesa, ela tem uma quantidade imensa de palavrinhas. Então, a Pro também, quando tem dúvidas sobre como escreve uma palavra ou sobre o significado, para que a gente possa saber se eu estou usando a palavra correta ali na construção da minha frase, eu pesquiso no dicionário. E isso é muito legal, porque tem algumas palavras no dicionário que, olha, vocês ficariam assustados em saber que elas fazem parte da língua portuguesa. Então, que tal descobrir algumas dessas palavras aí? A Pro te mostrou um dicionário online, mas algumas pessoas também têm o dicionário impresso. Não importa a forma que você vá utilizar, o importante é usar, tá bom? Só que essa não é a proposta do desafio de hoje, só estou despertando a sua curiosidade para que depois você possa descobrir essas palavras. O que eu tenho como proposta de desafio para hoje é um jogo. Eu falei no comecinho do programa que hoje eu traria a proposta de um jogo. É um jogo bem simples, algo que vocês com certeza já fizeram nas escolas de uma forma diferente. Eu vou te explicar como vocês vão utilizar a ferramenta. Vocês vão acessar esse link que vai aparecer aí na sua tela. Esse link também será compartilhado com as escolas, tá bom? Para que todo mundo possa ser contemplado aí e utilizar a proposta. Quem não conseguir fazer pela utilização do aplicativo, no portal da educação ficará disponível a atividade também para você registrar no caderno ou em algumas situações, quando for necessário, imprimir e ter a proposta sendo realizada, tá bom? Então, temos possibilidades aí para quem quiser e quem for participar, claro, do desenvolvimento das propostas, tá bom? Então, olha só como eu vou te mostrar a proposta do nosso caça-palavras. É um caça-palavra um pouquinho diferente, olha só. Então, olha só. Quando vocês clicarem no link que a Pro compartilhou, vocês vão achar esse diagrama aqui com muitas palavrinhas para que vocês possam investigar. A maioria de vocês, se não todos vocês, já fizeram alguma atividade na escola de caça-palavras. Só que agora esse caça-palavras é um caça-palavras diferente. Então você já sabe, eu já dei a única dica que eu estou dando para vocês, são duas na verdade. A primeira é que vocês precisam localizar neste diagrama, olha só, vocês precisam localizar aqui 10 palavras, certo? Essas 10 palavras são adjetivos. Então, quem estiver fazendo pelo aplicativo, vai olhar aqui, vai procurar. Olha, eu achei aqui caprichoso e acertei, porque caprichoso é uma das palavras que a Pro escondeu aqui no nosso diagrama. É um adjetivo, mas minha missão não para por aqui. Eu vou anotar lá no meu caderno o desafio do dia,
Vou colocar o número 1, escrevo o que eu encontrei e vou buscar naquele super dicionário online que eu mostrei para vocês hoje no programa, o que significa caprichoso. E aí eu escrevo o significado deste adjetivo no meu caderno. E vou em busca das outras palavras que estão aqui. Quem não estiver fazendo pelo aplicativo, você pode pintar aí a localização das palavras, como a Pro fez aqui, e aí segue o mesmo procedimento de quem estiver localizando pelo joguinho aqui no aplicativo, tá bom? Então, divirtam-se, boas investigações por aí, anotem aqui, localizem os 10 adjetivos e depois investiguem o significado deles com o uso do dicionário, tá bom? Agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Então, agora é com vocês. Essa é a proposta do nosso desafio de hoje. Localizar as palavras que estão escondidas aí no nosso diagrama. Essas palavras, já dou a dica para vocês, são adjetivos, mas vocês, além de localizarem esses adjetivos, precisam buscar o significado de cada um deles, tá bom? E aí é claro que depois, com os professores de vocês, essas palavras podem ser ampliadas, utilizando-as aí em outras situações para que essa compreensão seja ainda maior. Então, caprichem aí, mãos à obra. Quero ver todo mundo descobrindo esses significados aí. E amanhã não, na sexta-feira, a Pro está aqui à sua espera. Tchau, tchau!